Hoje vamos falar de um tema super recorrente e atual e sobre quando ele se tornará motivo de preocupação. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a TPM, ou seja, o transtorno pré-menstrual. Você já deve ter visto alguém se perguntar: e aí, tá de TPM? E aquela raiva quase que incontrolável toma conta de você. O TPM, ou melhor, a síndrome pré-menstrual, caiu na boca do povo e já virou inclusive motivo de chacota. Mas é um tema sério e deve ser tratado como tal. E que ela acontece, não é mesmo? Nós mulheres sabemos do que estamos falando. Mas quando essa síndrome pré-menstrual realmente será motivo de preocupação? Se liga aí que esse é o nosso tema do vídeo de hoje. E para começar, já vou trazer aqui algo muito importante e muito pouco falado. Você sabia que existe um transtorno muito mais grave do que apenas a síndrome pré-menstrual? Na verdade, apenas não, né? Porque para mim já é bastante. Existe o transtorno disfórico pré-menstrual, que é muito mais grave e incapacitante. Eu gostaria que vocês não se confundissem e inclusive soubessem diferenciar, ajudando assim umas às outras. Vamos lá? Qual a diferença? Vamos falar um pouquinho do transtorno disfórico pré-menstrual versus a síndrome pré-menstrual. A síndrome pré-menstrual, ou o TPM, é um distúrbio relacionado aos sintomas que acontecem média de 1 a 2 semanas antes de o sangramento vir, da menstruação descer, e que melhora logo após o início dela. Então, descer o sangramento, normalmente esses sintomas eles se amenizam. Estes sintomas eles podem ser físicos, emocionais e comportamentais. E existem mais de 150 tipos e é muito variável de mulher para mulher. Por isso, aqui, autoconhecimento é super importante. Como já falamos, para diferenciar a síndrome pré-menstrual do transtorno disfórico pré-menstrual, o que os diferencia principalmente a intensidade dos sintomas. No transtorno disfórico pré-menstrual, eles são realmente incapacitantes, com impacto gigantesco na sua qualidade de vida. Há indícios, inclusive, de que existe alguma questão genética por trás desse transtorno. Existem correlações com relação às disfunções hormonais, mas especialistas ligam principalmente à ocorrência do transtorno disfórico pré-menstrual, o TDPM, quero que essa sigla fique gravada na mente de vocês, principalmente as questões relativas ao funcionamento do ovário. Então, mais uma vez, os sintomas são os mesmos, temos mais de 150 tipos, mas a intensidade, o impacto na sua qualidade de vida e nas funções que você realiza são muito diferentes. Então, por favor, pessoal, não minimize os sintomas de uma mulher aí neste período que antecede a menstruação. Para fazermos o diagnóstico do TDPM, é necessário excluir outras possíveis causas que podem causar sintomas semelhantes. Exemplo, a própria endometriose, transtornos depressivos, de ansiedade, problemas da tireoide. Algo que ajuda muito o diagnóstico para nós, ginecologistas, que normalmente é quem faz o diagnóstico, é que você tenha um diário, porque isso fica muito claro. Existem critérios muito bem definidos, tá? Pra gente fazer o diagnóstico do TDPM. Ele foi descrito pelo Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana. E é preciso que a paciente apresente pelo menos 5 dos seguintes sintomas que eu vou relatar aqui para vocês. E dentre estes, pelo menos um deve estar listado aqui entre os primeiros 4 sintomas que eu vou falar para vocês. Então, se liguem nesses sintomas. O primeiro deles é a irritabilidade ou aquela raiva inexplicável. Neste período, normalmente, tem aumento da recorrência de brigas, desentendimentos, seja nos relacionamentos afetivos,
nos relacionamentos com relação ao trabalho. Então, assim, fiquem bem atentos quanto a isso. Instabilidade afetiva considerável. Terceiro, pensamentos autodepreciativos. Você nunca acha que você tá bacana. Fica com o humor deprimido, com aquela sensação desesperançosa. O quarto é sentir assim, como se os nervos tivessem a flor da pele. Como se você estivesse numa tensão constante, uma ansiedade, uma ansiedade intensa, assim, bem intensa mesmo. Então, entre esses 4 que eu falei, pra gente fazer o diagnóstico, um dos sintomas que você tem deve estar listado entre eles. Vamos para os demais. Você não tem energia, você tá cansado neste período que antecede a menstruação aí. Sensação subjetiva e dificuldade de concentração. Existem vários estudos sobre isso, né? Que a mulher neste período que antecede, ela tem um pouquinho sim da queda da concentração. Então aqui também seria um dos sintomas para diagnóstico. Insônia ou hipersonia, você pode dormir demais ou de menos. Aquela sensação inexplicável de descontrole emocional. Você realmente se sente que não consegue controlar. Alterações incontroláveis com relação ao apetite e muitas vezes o despertar de querer comer alguns alimentos que normalmente não fazem parte da sua rotina alimentar. Diminuição do interesse pelas atividades cotidianas, aquilo que você faz lindamente, você fica realmente aí desmotivada, sem coragem. E ainda dor articular ou muscular e mesmo aquela sensação chata de sensibilidade das mamas também faz parte aí desses sintomas principais. Falei aqui, junto disso, ganho de peso associado. Prestaram atenção? Por isso é importante o diário, porque não tem como você voltar lá no mês anterior e você ter condições de me falar pautadamente o que aconteceu. Então, se você sofre nesse período, favor, autoconhecimento diário, converse com a sua ginecologista, ok? Eu vou falar aqui de alguns fatores que você deve prestar atenção. O primeiro é que tanto a síndrome pré-menstrual quanto o transtorno disfórico pré-menstrual, ele vai acontecer na faixa etária aí de fertilidade da mulher, né? Na brasileira, ali entre 9 até mais ou menos 51 anos, podendo ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, tanto o seu início quanto o término, né, dos nossos ciclos. Então, mulheres férteis podem serem acometidas pelo transtorno. Existem algumas coisas que podem levar ao agravamento dos sintomas, como alguns hábitos alimentares. Quer saber o quê? Excesso do consumo de cafeína, de chocolates, produtos derivados do leite, excesso de sal, consumo de bebida alcoólica e hidratos de carbono simples, especialmente açúcar e mel. Então, esses são alguns gatilhos para agravamento dos sintomas. Se você já sofre com isso, por favor, atenção. O transtorno disfórico pré-menstrual é hereditário? Há indícios que sim, tá? Mas essa correlação precisa melhor ser estudada. Ainda não temos embasamento forte para falar com certeza para vocês sobre isso. Existe tratamento por TDPM? Claro, mas não existe um padrão de tratamento, visto que os sintomas vai depender de mulher para mulher, inclusive a intensidade deles. Por isso, o tratamento vai depender do quadro clínico e pode incluir desde tratamento medicamentoso, com uso de medicações antidepressivas, diuréticos, inibidores da secreção de alguns hormônios, como a prolactina, e ainda uma série de outros tratamentos alternativos, como a acupuntura, homeopatia, aromaterapia, uso dos injetáveis. Então, tudo que traga equilíbrio e ajude a amenizar os sintomas pode ser usado neste momento. Vai depender muito do seu tipo de sintoma. E aí, nas terapias injetáveis, a gente tem minerais, aminoácidos, suplementação de oligoelementos, né? Tudo que possa minimizar ou interromper mesmo os sintomas desagradáveis relacionados tanto à síndrome pré-menstrual
quanto ao TDPM. Atividades que ajudam a reduzir o estresse, como atividade física, são importantes aliados no combate. É fundamental que você busque a ajuda de um médico de confiança e que não vá desacreditar o que você está falando. Não deixe para cuidar da sua saúde depois. Agende uma consulta o quanto antes. E aí, gostaram desse vídeo? Já deixou o seu like aí para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo? E se quiser, corre lá no canal do YouTube, já ativa o sininho, porque sempre que tiver novidades você será a primeira a saber. Grande abraço, fiquem em paz.